Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um encontro e o nosso encontro hoje será de História, capítulo 3, né? O ir e vir em diferentes épocas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ir e vir em diferentes épocas, ok? Mas antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, queria lembrar a vocês que a Tia Rose tem colocado lá no grupo uma chamadinha virtual. Como é que isso funciona? De acordo com a lição, de acordo com o conteúdo, você vai fazer um comentário daquilo que você entendeu, daquilo que você aprendeu, ou até mesmo aquilo que você não aprendeu, aquilo que ficou difícil, a sua dificuldade. A intenção é para que nós tenhamos uma comunicação, combinado? Então é importante você dar esse retorno. Você pode fazer isso através de áudio ou por escrito, combinado? Você pode mandar uma mensagem ou você pode mandar um áudio, fica a seu critério. Então, como é que vai funcionar? Até o término da semana. Por exemplo, hoje é dia 21 de maio, hoje é uma quinta-feira. Nós estamos gravando a nossa aula de História. Certamente, vocês não receberão essa aula essa semana ainda, né? A gente sabe que, porque tem outras aulas também, e é um processo que demora, é um processo longo, podemos dizer assim. Mas isso não significa que você vai, se porventura você receber essa aula amanhã, sexta-feira, né? E eu tenho que dar esse retorno essa semana? Não temos intenção de prejudicar vocês. Na verdade, eu só quero um retorno, contato, manter esse contato, para que eu entenda que nesse dia que nós tivemos a aula do ir e vir em diferentes épocas, aula de História no capítulo 3, eu posso entender que você esteve presente, que você acompanhou a aula, que você assistiu a videoaula, que você fez atividade. E como é que eu vou saber disso? Através do seu retorno, certo? Então, nós vamos para o nosso capítulo 3. Meios de transporte, eles são utilizados para deslocar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meios de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Agora, observe, né, o bonde, essa na imagem, o bonde que aparece no fundo. Observe também os trilhos por onde ele circulava. Antes de serem movidos à eletricidade, os bondes eles eram puxados por animais, como burros e cavalos. Você sabia disso? Observe os automóveis que aparecem na fotografia e indique as mudanças e permanências em comparação aos automóveis atuais. Você consegue identificar semelhanças e permanências? Então, todos os meios de transporte retratados nessa imagem são utilizados ainda hoje, você sabia? É claro que eles passaram por transformações em suas características, né, e nos usos que fazemos dele. O automóvel é um dos meios de transporte mais usado atualmente, não é mesmo? Você concorda? As charretes e os bondes costumavam ser utilizados em passeios turísticos e as carroças elas são mais utilizadas na área rural. Nas cidades elas servem para transportar entulhos e materiais recicláveis. Por exemplo, as bicicletas, elas têm sido cada vez mais utilizadas como meio de transportes individuais. Nas grandes cidades, você já observou ciclistas próximo de você? Principalmente porque as bicicletas, elas trazem benefício para a saúde e para o meio ambiente também. Não é verdade? Então, observe os meios de transporte movidos por atração animal, certo? As charretes e carroça eram semelhantes. No entanto, as charretes eram utilizadas para transportar pessoas, enquanto as carroças eram mais usadas no transporte de mercadorias e objetos. Atualmente, existem várias maneiras de nos deslocarmos. Para isso, precisamos usar o meio de transporte. Vamos conhecer algumas maneiras em tempos diferentes, ou seja, em diferentes épocas? Meios de transporte são utilizados para deslocar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro, certo?
E ao longo dos anos, diversos tipos de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Meios de transportes. Atualmente, existem diversas maneiras de nos deslocarmos. Para fazer isso, podemos utilizar os meios de transporte, certo? Além de pessoas, os meios de transporte também podem ser utilizados para transportar mercadorias. Agora, nós vamos observar alguns exemplos de meio de transporte, certo? A primeira imagem vem apresentando transporte terrestre. E aí, primeiro um carro, automóvel, caminhão, né, ônibus, bicicleta, moto. Então, são transportes que se deslocam por ruas, por rodovias e trilhos, certo? E a segunda imagem vem mostrando transporte aéreos, são os que se locomovem pelo ar, certo? São os mais rápidos, ok? E o avião é o mais usado, porém existem outros, como helicóptero, balões, entre outros, certo? A terceira imagem vai mostrando o transporte aquático, né? São aqueles que se deslocam na água, seja em rio ou mar, além dos navios, canoas, barcos, jangadas, entre outros. Agora, vamos colocar em prática o que nós aprendemos? Né? Na página 237, tem uma atividade a ser realizada. E aí, escolha um dos 3 tipos de meios de transporte citados e procure em revistas e jornais imagens sobre ele. Depois, escolhe as imagens que você escolheu no espaço abaixo. Então, eu quero perguntar para você, qual dos meios de transporte citado você utiliza com mais frequência? Há algum meio de transporte que você nunca tenha utilizado? Agora nós vamos falar sobre o uso do transporte coletivo. Mas o que é transporte coletivo? O transporte coletivo é aquele que pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E a utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, certo? Então, o transporte coletivo ele tem os seus benefícios para o meio ambiente, né? Os gases poluentes emitidos pelos automóveis são uma das causas da poluição do ar. Então, por isso, quando nós utilizamos o transporte coletivo, né, é uma maneira, né, uma boa alternativa para reduzir esse impacto, pois são capacitados para transportar mais pessoas do que os automóveis, certo? E a qualidade do ar aumenta e as pessoas ficam menos expostas às doenças respiratórias, ok? E além disso, com a redução do congestionamento, a qualidade de vida melhora, né? E as pessoas têm mais tempo para atividades de lazer, ok? Então tem aqui 2 imagens, né? O ônibus, né? O ônibus é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e no mundo. E esse veículo chega a transportar até 70 passageiros de uma única vez, né? O metrô é um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras e esses trens costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores das grandes cidades, certo? Vamos agora para as atividades. Número 1. Circule as imagens que representam meios de transportes coletivo, certo? Número 2. Leia a manchete a seguir e responda a questão. Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público. A informação divulgada na manchete acima é boa para a população da cidade? Por quê? 3. Você já utilizou algum transporte coletivo em seu município? Conte a sua experiência. Agora nós vamos falar sobre os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil, naquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observe a imagem da bicicleta, por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do Brasil, fora do país, o que tornava o seu custo alto, ok? Então, a segunda imagem aí, há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes, Então, na imagem da charrete, cerca de 1920, ok?
E agora, na terceira imagem, né, em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido à eletricidade do Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais, certo? Então, na imagem, bonde elétrico de 1933. E na última imagem, retrata os primeiros bondes que eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transporte coletivo do país, né? Então, era da época de 1005, ok? 1905. Então, na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. Porém, somente a partir dos anos de 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Então, acima, automóvel de 1912, certo? E ao lado, né, tem aqui a imagem de um ônibus, né? Assim como os bondes, os ônibus também realizavam o transporte coletivo de passageiro. E os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de 8 pessoas. Você acredita? Na imagem acima, certo? De 1958. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados, certo? E esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil. E a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Xinga-Xongbord da imagem acima, certo? E a primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Olha que interessante. A imagem acima mostra a locomotiva baronesa que puxou o primeiro trem no Brasil. Aí que no finalzinho da página tem uma atividade a ser realizada. Quais dos meios de transporte apresentados, né, são coletivos, ok? Agora eu quero que você, por favor, né, lá na página 25 a 30 do material complementar, tem um jogo de dominó, né? Eu quero que você, por favor, aproveite a oportunidade para você utilizá-lo, ok? Na página 25 a 30 do material complementar do seu livro, certo? Continuando as atividades, número 1, coloque as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel. Número 2, escreva as primeiras letras dos desenhos para descobrir os meios de transporte, certo? Número 3, leia o relato a seguir e responda as questões. Lembro que todos os meios de transporte eram puxados por cavalos. Cavalos também puxam o bonde, que rolava sobre 2 trilhos. Vivi a instalação do bonde elétrico. Não eram mais cavalos que o faziam mover-se, embora rolasse sobre os mesmos trilhos, mas alguns fios no ar e um condutor na frente. Letra A. Qual é o meio de transporte citado no relato? Automóvel, bonde ou ônibus? Letra B. O relato trata sobre qual transformação nesse meio de transporte? Letra C. Faça um desenho para ilustrar o relato acima. Vocês podem se basear nas fotografias da página 240, ok? Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Aguardo o retorno de vocês. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Beijo no coração.